Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. A nossa primeira reflexão do mês de fevereiro do ano 2019 será em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. No próprio versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A partir do versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vamos falar sobre diversidade, sobre diferença, sobre saber conviver com as diferenças. Uma primeira coisa para a nossa reflexão, essa passagem bíblica, carta aos Coríntios, era direcionada para aquela igreja. Tinha problemas específicos que nós vivemos também hoje na igreja como corpo. Mas não vivemos somente na igreja, vivemos também nas nossas relações, as relações familiares de uma forma geral, né? Com os amigos, no trabalho. Essa ideia de corpo, que corpo é unidade e ao mesmo tempo vários membros no corpo significa unidade dentro da diferença, isso é um tema muito relevante, especialmente para os nossos dias atuais. Primeira coisa que nós devemos refletir: nós somos únicos. Deus nos criou únicos e diversos. Ah, mas isso é tão óbvio? É óbvio, mas existem coisas óbvias que nós precisamos questionar e nos aprofundar. Essa é uma, a questão da diversidade. Vejam só, se o corpo é composto por vários membros, mas ao mesmo tempo é uma unidade, como nos relacionar de forma harmônica, levando em consideração as diferenças? Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Vejam só, eu e você não somos referência. A referência do cristão é Jesus. Jesus é a referência, é o caminho, a verdade e a vida. Nós não. Somos cheios de defeitos e problemas e de particularidades que o outro não vai ser igual, nem deve ser igual, nem Deus criou para ser igual. O pai, ele cria um filho, 2, 3, 10, da mesma forma. Cada um sai diferente do outro. Por quê? Não nascemos para ser iguais. A diversidade, a diferença é algo que faz parte da nossa natureza. Não vamos ser iguais. Não vamos ter vivências exatamente iguais, não vamos ter reações àquelas vivências exatamente iguais, não vamos ter a mesma personalidade, o mesmo temperamento, não vamos ter nunca. Até os irmãos gêmeos, que aparentemente são iguais, certamente, e sim, não são iguais no jeito de ser, de se comportar, não tem como duas pessoas serem iguais. Então a questão da diversidade é algo que nós precisamos entender. E essa questão de entender que eu e você não somos a referência é de onde parte a questão do respeito. Veja só. Qual é a ideia de melhor? É a ideia que se aproxima mais de mim? Qual é a ideia de mais bonito? É a ideia do que mais agrada os meus olhos? Veja como é limitada essa ideia. Pessoas que são muito dominadoras, pessoas que gostam muito de estar sempre com muitas atividades, às vezes pedem para alguma pessoa fazer alguma coisa e sempre dá aquela impressão de não tá bom. Por quê? Porque não tá fazendo como eu. Entenda? Ninguém faz como você. Ninguém faz como eu. Ninguém sou eu e ninguém é você, além de nós dois. Então, esse entendimento é essencial para a convivência. Porque, na realidade, tem pessoas que vão fazer diferente e vai ser bom. E para entender isso, a gente precisa entender, nós não somos referência. A referência é Jesus. Nós não somos referência. O nosso jeito de ser é apenas o nosso jeito de ser.
Não tem escrito em lugar nenhum que é o mais correto, mais indicado, que é o melhor. Não, é só o nosso jeito. Só vai existir uma pessoa igual a nós que vai fazer exatamente do mesmo jeito que fazemos. Essa pessoa somos nós mesmos. Não vai existir outra pessoa. Isso é bom, isso é rico, isso é edificante quando a gente entende. Ah, Gisele, mas isso é tão óbvio. Não, não é óbvio. Tem pessoas que nunca entendem isso. Dividem aquelas pessoas boas, porque são mais parecidas com ela. Ruins, porque são mais distantes do que ela acha que é correto. Pessoas mais bonitas são as que agradam os olhos dela. Pessoas mais feias são pessoas que estão mais distantes do ideal de beleza dela. E tem pessoas que vivem a vida inteira assim. E não aprendem, não aproveitam as relações como deveriam, não conseguem enxergar, poxa, isso aqui nem é parecido comigo, mas é tão interessante, é tão bom, é tão legal. Eu acho muito interessante porque às vezes algumas pessoas questionando sobre a vida das outras, elas usam muito a expressão, se fosse eu, faria assim. Se fosse eu, não aguentaria isso. Se fosse eu, estaria... Não é você. Primeira coisa, não é você. Por que essa necessidade do se fosse eu? Não, não é você. Às vezes tem uma realidade que a gente não consegue nem entender, por um motivo simples. Não somos nós. É outra pessoa vivendo aquela situação. Ah, se fosse eu, faria diferente. Problema seu. Isso em nada muda aquela situação. Cada um tem um jeito de ser, de pensar, de entender, de aprender as coisas, de viver. Isso é tão rico. E a gente acaba levando isso como um problema. Ao invés de usufruir dessas diferenças e crescer como pessoa, como ser humano, até mesmo como cristão, sabendo conviver com as diferenças, os dons espirituais, e anteriormente a essa passagem, vem falando sobre os dons espirituais, são diversos, igualmente importantes. Mas por que existe a coisa da comparação? Geralmente é a pessoa que faz. Ah, fulano de tal prega muito bem, mas quando vai cantar é altamente desafinado. Ah, fulano de tal até canta, mas cadê que vem orar na igreja? Então o que acontece? Cada um está sempre trazendo para si e partindo de si. Isso é muito ruim. Nós precisamos abrir nossos olhos, né? Tirar essa limitação, ser mais tolerante com as particularidades. E, voltando a dizer, não somos referências. Nem na igreja, nem no nosso relacionamento conjugal. O homem age de uma forma, a mulher de outra. Isso não é uma coisa determinada, mas nunca vão ser iguais. São duas pessoas com duas educações diferentes, vindo de geralmente outras culturas, e vão conviver juntos. Não vão ser iguais, mas vão ser unos. Vão trabalhar em equipe, em unidade, entendendo as diferenças, respeitando, chegando ao ponto de valorizar algumas diferenças, porque é assim que a gente vai acrescentando um ao outro, e convivendo harmonicamente. Então a ideia dessa passagem bíblica de diversidade do corpo significa trabalhar com as diferenças. Tem gente que é perna, tem gente que é braço, tem gente que é orelha. Todos são necessários. Tire algum desses membros para ver o grande problema. Às vezes a pessoa ignora a outra, inferioriza a outra por ser tão diferente de si, mas aquela pessoa, com as particularidades dela, tem uma importância enorme. Tão singular, tão particular dela. O que faz com que a gente inferiorize é simplesmente nossa limitação. Então vamos ficar com essa reflexão, vamos tirar essas limitações, vamos desembaçar nossas lentes, vamos aprender a conviver com as diferenças, com a diversidade e crescer com isso. Amém? Fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.